Olá, pessoal. Agora a gente vai começar a falar sobre interface com eventos externos ao processador. A gente já fez um pouco da comunicação quando a gente estava falando no processador hack. A gente já falou um pouco sobre o processo, sobre como acontece alguma coisa fora do processador e você precisa trabalhar. Mas era bem mais prático, mais simples lá, e a gente só acontecia realmente eventos externos quando alguém fazia um acesso ao teclado. Então você tem um teclado aqui e alguém vinha aqui e apertava essa tecla e algum código chegava no nosso processador. Se você apertasse a tecla H, ia aparecer um H que chegava para você. E nesse caso aqui específico, se você fizesse um programa que nunca olhasse para esse teclado, essa tecla H ficaria lá e você não teria nenhum conhecimento sobre o que ela aconteceu, tá? E aí temos uma coisa muito importante agora. Observa que para o teclado parece fazer sentido, né? Agora, você só ir buscar de vez em quando as teclas, afinal ninguém digita tão rápido assim, por mais rápido que uma pessoa digita, ela digita 6 teclas por segundo, 4 teclas, 2 teclas, uma tecla por segundo. Se você pensar no digitador mais rápido, no digitador mais lento que você pode imaginar, é altamente provável que ele esteja numa escala de 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais lento, tá? Então, não é uma coisa assim tão absurda você pensar que essas pessoas, que o seu processador pode fazer um monte de coisa e de vez em quando olhar para o teclado em busca de uma tecla. Agora imagine se a gente olhar de outra forma. Imagine agora se a gente está olhando a nossa placa de rede, né? Então você tem, no caso, o seu sinal de Wi-Fi. Nesse caso aqui, você tem uma anteninha e essa anteninha está recebendo sinais, tá? Ela está ligada lá no seu computador e a sua antena ligada no seu computador, ela está recebendo sinal numa velocidade muito maior. E nesse caso, às vezes, você pode estar fazendo o download, você pode ter uma conexão muito rápida, e isso aqui vai acontecer com uma frequência muito alta. Tá? Então, agora já é importante que essa sua placa aqui, o seu circuito, o seu chip de Wi-Fi, avise o seu processador, de algum jeito ele vai falar para você, olha, existe alguma coisa aconteceu lá fora, eu preciso que você venha aqui, pega esse pacote de dados que está vindo pela rede e dá um jeito nele, porque está chegando, vai chegar mais pacote, eu não tenho o que fazer com eles aqui. Então, para você evitar que você perca dados, é importante que você seja capaz de parar o processador e mandar ele fazer alguma coisa. Tá? E agora, esse mandar fazer alguma coisa não é um mandar simplesmente que é um programador, é um usuário, e sim algum módulo de rádio falando processador. Dá uma parada aí e faça algo para mim. A mesma coisa vai acontecer na realidade se você pensar do ponto de vista de SSD ou HD e vários outros periféricos que precisam pedir a atenção do processador. Certo? Eu separei o teclado, observa que o teclado também pode fazer esse tipo de operação, mas no caso do teclado é mais fácil você pensar até que de vez em quando o processador checa. O que acontece é que pragmaticamente a gente acaba deslocando tudo para essa faixa do que a gente vai falar agora. E nós vamos começar a falar então sobre interrupções e exceções. Nós vamos falar bem mais sobre interrupções aqui no processador, certo? Mas existem também as exceções. A gente vai diferenciar, e aqui a gente precisa de fazer um parêntese para vocês, que alguns computadores simplesmente falam que tudo é interrupção ou tudo é exceção. Então eu vou falar um pouquinho diferente para você, as duas coisas diferentes, mas pragmaticamente você pode considerar que é quase a mesma coisa. O que vai mudar é quem gerou. Mas o jeito de tratar, você trata de acordo com o que estiver acontecendo. Mas agora vamos parar um pouquinho e vamos pensar que você tem o seu código em assembly. Um add, um sub, um end, certo? Um or. Então você tem seu código sendo executado, tudo bem? E de repente chegou um pacote da rede. O que acontece, o que o Rodolfo acabou de falar para você, é que de algum jeito sua placa de rede vai interromper o seu processador. E você vai pegar aqui, ó. Nesse momento aqui, chegou lá, né? E agora? O que você vai fazer? Eu vou completar um pouquinho a nossa instrução. Vamos supor que o nosso sub fosse R0, R1, R2. E o nosso end aqui, ele é R3, R0,
e R4. Isso quer dizer que nós temos uma dependência de dados, e é óbvio que vai acontecer isso sempre, né? Eu tenho essa dependência de dados. Então, se acontecer essa interrupção, nós vamos precisar, de algum jeito, falar para o nosso processador, olha, tem algo acontecendo aqui, guarda o que está acontecendo e depois a gente volta. Então, guarda o que está acontecendo, vá para algum outro lugar. Vá para algum outro lugar. E aqui vai ter outras instruções, né? Outros edges, por exemplo. Estou usando só edge hoje, certo? Mas obviamente é o seu código, né? Vai ter leitura da memória, certo? Ok? E tem um monte de coisa aqui para vocês, certo? Nesse outro lugar, guarda, vai para lá e de algum jeito se vira e volta para cá. Não é uma chamada de função, porque eu simplesmente não tenho um, um BL aqui em cima, certo? Você não vai encontrar um BL aqui, porque afinal eu não sei que isso aqui aconteceria, então você não vai ter um BL nesse caso, porque você simplesmente não sabe que você ia parar aqui. E você não está preparado, o seu código não está preparado para receber uma pausa entre esses dois caras. Então, o guardar o contexto, salvar esse contexto, é extremamente importante, porque eu não quero destruir a execução, eu quero ser capaz de voltar a fazer o que estava fazendo. Quer dizer, se alguém apertou uma tecla no teclado agora e eu decidi tratar as teclas através de interrupção, eu não posso fazer o programa capotar. Eu movi o mouse, eu não quero fazer o programa capotar. Eu quero ser capaz de voltar a fazer exatamente o que estava acontecendo. Tá bom? E aí nós temos algumas coisas críticas aqui também. Por um lado, é extremamente importante atender a interrupção o mais rápido possível. Quer dizer, sair daqui rapidamente até aqui. Isso aqui tem que ser rápido. Mas também é extremamente importante que isso aqui seja rápido. Por que que é importante que seja rápido? Porque se eu interrompo alguma coisa, eu não sei quão crítico é aquela coisa que está acontecendo. Logo, eu preciso terminar rápido e voltar para lá. Às vezes, o que está acontecendo lá é bem crítico. Imagina que você está assistindo um filme e para você esse filme é crítico e chega um pacote de rede que está atualizando o seu sistema operacional. Quer dizer, não é nada tão crítico assim. Você poderia ir muito mais devagar. No final das contas, você não tem nem tanta pressa que ele chegue todo e você quer, na realidade, que esse pacote seja tratado o mais rapidamente possível, mas que você não perca o seu tempo do seu vídeo, não dê pausa no seu vídeo, porque tem alguma coisa mais rápida sendo executada, certo? Tem alguma coisa sendo executada lá fora. Tá bom? Então nós temos aqui o nosso contexto. Eu vou ter interrupção ou exceção, e elas podem acontecer a qualquer momento do seu código. Se acontecer uma interrupção ou uma exceção, eu preciso guardar o contexto, quem faz isso é o processador para você. Ele desvia o código para algum outro lugar, uma outra rotina. Essa rotina pode ser uma rotina do sistema operacional, legal? Então tem uma rotina aqui do sistema operacional, ou pode ser do usuário. Aí vai depender do contexto para você. Eu vou para essa rotina e com essa rotina agora a gente consegue fazer a nossa operação e nós temos que fazer tanto essa direção quanto a direção de volta o mais rápido possível, tá bom? Ok, pessoal? Então vamos lá, só para poder deixar isso um pouco mais claro. Então, quando acontece um evento externo ao processador, isso e precisa da atenção, apertei uma tecla, tenho meu SSD, movi o mouse, fiz alguma operação externa, pluguei o meu USB na entrada USB, pluguei um pendrive na USB ou pluguei qualquer outra coisa na USB, isso se chama interrupção. Se acontecer algum evento interno ao processador que precisa de atenção, isso se chama exceção. Tá? O que é um evento interno? Você tentou dividir por zero, ele vai chamar uma rotina de tratamento, porque não se divide por zero. Tá? Então, a gente não vai fazer divisão por zero. Existem outras operações. Essa distinção aqui começa a ficar cada vez mais ou menos profunda de acordo com o processador que você vai considerar. Tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas é importante vocês entenderem que a interrupção ou exceção é algum evento que acontece e esse evento precisa interromper o fluxo normal de execução. É importante, então, salvar o contexto para não destruir a execução e ser capaz de voltar. É importante ser rápido, o mais rápido possível. Você não sabe quão crítico é. Lembrando que tem alguma coisa do tipo, poxa, a bateria está muito fraca. Certo? Então, esse aí pode ser muito crítico para você. E se você não responder rapidamente, pode ser que você
perca o seu código. Observa que essa bateria está muito fraca, pode ser no seu celular também, então você quer dar uma atenção bem especial para ela, tá? E é importante retornar à execução mais rapidamente. Não sabemos quão crítico é o programa sendo executado. Quer dizer, você não sabe se o evento é crítico e você não sabe se o que você está fazendo agora é crítico. Se as duas coisas forem críticas, é bom que as duas coisas tenham o seu controle devidamente feito. Quer dizer, você executa a operação de forma mais rápida possível e você volta o mais rápido possível também. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o conceito geral que nós temos aqui sobre interrupções. E nós temos vários modos de operação e que, através desses modos de operação, a gente vai ver o que acontece com as interrupções. Então, eu vou chamar a atenção para alguns desses modos de operação, tá? Nós temos um modo de operação do processador. Quando o processador sai de um modo de operação, quer dizer, tudo que a gente viu a execução dele até agora, a gente estava neste modo de operação. O que significa isso? Eu estou executando o código do usuário, é isso que eu estou fazendo. Todos os nossos programas, tudo que a gente fez até agora, a gente estava rodando no modo usuário. Significa que eu sei onde eu estou rodando rotina do usuário, e é isso que aconteceu. E nós temos dois modos de interrupção. Nós temos o modo de interrupção rápida e o modo de interrupção normal, o IRQ. Então, nós podemos ter interrupções rápida, FIQ, ou interrupções IRQ, que precisam ser tratadas. Esses são os modos mais convencionais de interrupção. Tá? O que significa isso? Significa que aconteceu alguma coisa, ou vai ser tratado como FIQ, ou vai ser tratado como IRQ, e é claro que depende de como ela foi configurada no seu sistema. O FIQ ele tem que tratar muito rápido, a interrupção tem que ser rápido, mas não tão rápido quanto o FIQ, tá bom? Então, tipicamente você vai ver que algumas rotinas de FIQ elas são muitíssimo curtas, as rotinas de IRQ já são um pouquinho maior, tá? E aí nós temos outros tipos de interrupção. Tá? Nós temos um modo de execução que é o modo protegido ou do sistema operacional. Nós temos um outro que é o modo de memória virtual ou de proteção do sistema. Tá? Nós temos um modo que vai acontecer quando eu tiver uma instrução indefinida, então ele vai tentar rodar essa rotina por software. Tá? E nós temos um modo de sistema operacional. O que significa isso? Imagina quando você quer, falando de baixo para cima, você quer fazer uma chamada do sistema operacional para, por exemplo, escrever um arquivo em disco ou mandar um pacote de rede, você roda uma rotina do sistema operacional e você vai entrar neste modo de operação. Bom, instrução indefinida, o próprio nome já diz, aconteceu algo que você não era para ter acontecido. Então, você colocou uma instrução, você codificou o binário dela, mas ela não é uma instrução. Ou porque ela não é suportada nesse processador, como eu dei exemplo algumas aulas atrás, o nosso processador do simulador lá não suporta aquele multiply and accumulate. Então, se você colocar aquela instrução, ele deveria dar uma rotina de instrução indefinida. No caso lá do simulador, ele simplesmente não vai montar, porque ele já sabe disso. Ele está integrado ao montador e o executor. Mas um processador seu poderia ter problema quanto a isso. Nós podemos entrar em modo protegido para sistema operacional. Então, nós podemos ter o SVT e nós vamos ter um modo de proteção de memória virtual, que a gente vai usar também, que é o modo de abortar, porque teve um problema de memória virtual. E a gente vai falar rapidamente sobre memória virtual daqui a pouco, tá bom? Mas vamos avançar um pouquinho sobre os tipos e a gente consegue ter um detalhamento um pouco melhor. Tá? Então, como eu tinha mencionado, FIQ é para interrupções de tratamento muito rápido. Então, quando você tem alguma coisa muito rápida, imagina, apertou uma tecla, eu rodo um FIQ, eu vou lá, pego a tecla, boto em algum lugar e o programa do usuário já vai lá e trata isso. Então, é para ser uma coisa bem rápida para se fazer. O IRQ é usado para os demais casos. Tá? Supervisor é usado para fazer chamadas de sistema, ok? Para fazer chamada de sistemas feito pelo programa em execução. O abort é indicado que aconteceu uma falha de memória, ok? O undefined instruction é uma instrução não definida, isso aqui a gente não trata, ou a gente entra em modo de emulação, por exemplo. E o SWI é uma interrupção por software que a gente vai chamar para fazer operações, serviços do sistema operacional. Então eu posso encerrar um programa, eu tenho uma interrupção de software que vai falar para o sistema operacional, encerra esse programa, tá bom? O que acontece agora? Acontece que eu tenho múltiplas formas de fazer esse tipo de operação
E o que a gente precisa olhar de forma bem mais direta é que a gente se acontecer todas essas operações ao mesmo tempo, nós precisamos dar um jeito de tratá-las, tá? Então, justamente para isso, a gente tem que as interrupções precisam ter prioridade. O que significa isso? Significa que se acontecer um reset, não importa o que mais aconteça, o reset ganha. Tá? O que significa é que se você mandar resetar o seu computador, resetar o seu processador, não importa os outros tipos de problema, como por exemplo, dar uma falha de memória, ela tem menos prioridade que o reset. Tá? Bom, aí depois nós temos as duas interrupções, FIC e IRQ. O que significa? Que se acontecer uma FIC e uma RQ, a FIC é atendida primeiro e depois vai atender a RQ. Eu dei o exemplo do reset, depois do reset não adianta atender mais nenhuma, então o reset zera todas elas. Mas é possível que a gente trate cada uma numa ordem bem definida aqui, tá? Então se acontecer essa sequência aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai atender a de maior prioridade primeiro. Então, se acontecer um IRQ e uma interrupção de software, pedindo para abrir um arquivo, por exemplo, o que a gente vai fazer? Primeiro atenda a IRQ, depois atendo a SWI, tá bom? Ok? Então, essa é a nossa intenção e essas são as prioridades da interrupção. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando sobre a prioridade de interrupção, porque toda vez que a gente fala de interrupções, a gente tem que falar dos múltiplos tipos dela. E quando fala dos múltiplos tipos, sempre vem a pergunta: poxa, mas se acontece duas delas? Tá? Então, isso aqui é mais para dar um conceito para vocês. Obviamente, vocês não têm que decorar essa tabela. A única distinção que vocês têm que saber é que existe uma prioridade entre elas e que você tem que atender de maior prioridade nesse momento. Tá bom? Ok? Tudo bem? E como que eu atendo uma interrupção? Quer dizer, como é que eu vou fazer para atender essa interrupção? Então, deixa eu só voltar aqui para o nosso código. Lembra que eu falei para você que existe um lugar aqui que aconteceu uma interrupção, você vai para esse lugar? Na realidade, não é exatamente isso. Na realidade, nós temos múltiplos lugares. Então, nós temos aqui mais lugares aqui. E, de acordo com a interrupção, você vai para um lugar diferente. Ok? Essa é a ideia que a gente vai fazer. O que significa isso? Significa que você precisa saber: aconteceu algo, aí você tem que saber que tipo de interrupção que aconteceu, e de acordo com o tipo de interrupção, você tem que ir para um lugar diferente. Tá? Essa que é a ideia geral. Então, aconteceu uma interrupção, você descobre qual é, ela vem para você escolhe a de maior prioridade, obviamente, porque você já sabe agora escolher a de maior prioridade, e você vai para o lugar correto que tem que acontecer essa interrupção. Poxa, mas como é que eu sei que lugar correto? A primeira coisa importante é que você não tem noção do tamanho dessas rotinas. Você não sabe qual o tamanho dessas rotinas. Elas podem ser grandes ou pequenas e tudo mais. Então, uma das formas seria: poxa, eu falo que essa rotina aqui está no endereço 0, essa está no endereço 10, 100, por exemplo, essa está no 200. Mas assim, colocar a segunda rotina no endereço 100 significa que eu só posso ter 100 bytes na primeira rotina. E de repente eu posso ter menos, ok, legal, sobrou espaço de memória, mas eu não estou nem tão preocupado assim. Mas se eu tiver mais, eu vou começar a ter problema. Então, falar que as rotinas têm que estar em endereços fixos é bem complicado. A ideia geral é que a gente vai virar e vai usar o que a gente chama de vetor de interrupção. Então é o seguinte: se acontecer um reset, vá até a posição 0 de memória, tá? O endereço 0 de memória, e lá ele tem um ponteiro para a sua rotina. Quer dizer, lá ele guardou na posição 0 de memória, ele guarda o endereço onde está a rotina que vai tratar do reset. Eu tenho um undefined instruction, certo? Aí fica fácil, a gente vai no endereço 0x0004. E assim sucessivamente, quer dizer, a cada endereço de memória, a cada tipo de interrupção, eu pego um endereço de memória onde tem um ponteiro para onde vai acontecer e para onde está a rotina.
Então aqui sim eu posso apontar para esse lugar, eu não tenho mais esses endereços básicos, certo? E esse cara aqui aponta para essa rotina. E eu posso colocar essa rotina em qualquer lugar da memória. Então com isso a gente consegue ter um modelo onde eu gasto um espaço fixo de memória, mas eu posso gastar um espaço bem variável para cada uma das rotinas. A garantia que nós temos é que eu preciso de um vetor de interrupções com endereços sucessivos, aqui está em hexadecimal, tá? Então nós temos esses aqui, que são 8 endereços sucessivos do início da memória, e cada um deles é usado para tratar um tipo de interrupção. Aconteceu uma interrupção, você vai nessa posição de memória, e dessa posição de memória você simplesmente consegue trabalhar e você consegue usar esses registradores. Tá bom? Você consegue saltar para o que está lá. Você não salta para o zero. Você vai no zero, pega o que está lá naquela posição zero de memória e salta para esse lugar. Então, por exemplo, aqui, se a nossa primeira rotina tivesse no endereço 1000, ok? Então, eu teria nessa posição de memória o valor 1000. A gente vai ler o 1000 e eu vou saltar para 1000. Para o 1000, tá bom? E, obviamente, aqui a gente poderia ter uma outra rotina que está com 2000 aqui. 20.000 que eu escrevi, 2.000 aqui. O que significa? Se acontecer um data abort, eu venho nessa posição de memória aqui, leio o valor que está lá, vou encontrar um 2.000, pego esse 2.000 e faço PC igual a 2.000, tá bom? É isso que a gente está fazendo aqui. Ok, pessoal? Bom, dado que agora eu sei o vetor de interrupção, como é que eu faço essa troca? Quer dizer, a gente falou que a gente tem que fazer uma troca rápida e eu preciso saber salvar o contexto. Então eu tenho um slide aqui para tentar explicar isso aqui um pouquinho para vocês. Tá? O que acontece? A gente já sabe que o FIC é a nossa mais rápida e o IRQ é a nossa rotina mais lenta. A ideia geral é o seguinte, você está usando os seus registradores. Aqui estão os seus registradores. Na hora que acontece uma rotina de FIC, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai ter alguns registradores sendo mantidos. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E esses outros registradores serão trocados. Então, o R8, o R9, 10, 11, 12, 13, 14, eles serão trocados para você. Com isso, o que acontece? Com isso, você pode fazer a troca dos seus registradores e você vai ter registradores disponíveis para trabalhar. Tá bom? Ok? E essa ideia, o que acontece agora é que quando você faz a IRQ, você pode ver que você tem menos registradores. Tá? E quando você faz SVC, Andef e Abort, você também vai ter menos registradores aqui disponíveis e você vai ter essa troca de registradores lá para você poder trabalhar, tá bom? Então, a sua rotina, poxa, mas calma aí, se o FIC me dá mais registradores disponíveis, significa que eu sou capaz de rodar algo que é um pouco maior, certo? Eu consigo rodar mais alguma coisa e ao rodar um código maior, porque eu tenho mais registradores disponíveis, eu consegui fazer minha rotina de troca mais rápida. Se o meu ERQ eu tenho menos registradores disponíveis, significa que se eu quiser usar um desses registradores que estão em branco, eu vou precisar guardar esse registrador na memória. Então, eu vou gastar mais tempo guardando o registrador e lendo o registrador. Você já sabe usar STM, né, e RDM, e LDM. Então, você vai precisar guardar esses registradores na memória e lê-los da memória. E para isso que você tem dois registradores ali, o R13 e o R14, para você poder trabalhar, ok? Tudo bem para vocês então? Então assim, você poderia chegar aqui e você tem uma pilha, logo com a pilha você vem e guarda esses caras todos para cá, tá? Para cá não, né? Na verdade na memória, né? Você guarda esses caras todos na memória. E aí com isso você, pronto, agora você pode usar os registradores. Se você quer fazer um FIC, você pode usar esses caras aqui de baixo, né? Do 8 ao 12 em especial. E na hora que você usa do 8 ao 12, você simplesmente não precisa se preocupar em salvar e nada, porque você consegue restaurar esses registradores automaticamente ao encerrar a sua rotina. Tá bom, pessoal? Isso aqui é o que a gente tinha que falar um pouco sobre interrupção, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre proteção de memória
na sequência, mas eu vou deixar e vou quebrar para uma outra aula, porque já está ficando muito grande aqui, tá bom? Um outro vídeo. Até mais então.